Olá, queridos! Hoje nós vamos fazer uma aula um pouco diferente. Nós vamos analisar edições anteriores do PISME, tá bem? Então, nas questões de história do PISME de 2022, vamos ver ali o que caiu nas questões objetivas, nas discursivas, vamos conversar um pouquinho, ok? Vamos lá, PISME 1. Questões objetivas. Vamos lá, é a questão 16 lá do caderno de provas. Nesse período, século aí, 8, floresceu no mundo islâmico uma ciência com contribuições originais em várias áreas do conhecimento, sobretudo em matemática, astronomia e afins. E sem rival durante muitos séculos. Escreve o pesquisador português João Felipe Queiró, do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra. No milênio a seguir, ao século 8, estão identificados mais de 1.000 cientistas islâmicos ativos. Como fontes, conhecem-se milhares de manuscritos e instrumentos científicos, mas muito mais permanecem ainda hoje por analisar ou sequer por catalogar, afirma Queiró. A respeito da expansão do islamismo entre os séculos 7 e 14 na Europa e a difusão da ciência, assinale a alternativa correta. Então, aí, ó, mundo islâmico, tá, gente? Recordando, ó. Primeira opção. Os povos muçulmanos dependiam do Ocidente para transferência de conhecimentos tecnológicos? Os muçulmanos, com base nas ideias do Alcorão, acreditavam que a ciência era fonte de pouco conhecimento sobre a natureza? A expansão do Islã, favorecida pela guerra justa contra os cristãos, contribuiu para a consolidação de feudos e hospitalários pelo continente europeu? Ao usarem seus conhecimentos científicos para a família e a guerra, os muçulmanos desrespeitavam os ensinamentos do profeta Maomé? E a letra E, eu já até deixei marcada, gente, porque olha só, com a expansão do islamismo, houve ampliação do conhecimento disponível a respeito de fenômenos da natureza em áreas como a astronomia. Lá no texto não está falando exatamente isso? Então, olha só, lá no comecinho, ó, no mundo islâmico, a ciência com contribuições originais em várias áreas do conhecimento, sobretudo, ó, matemática, astronomia e afins. Então, auxiliou sim, né, contribuiu e muito para propagar essas ideias. Então, a opção correta, ó, a pergunta foi a respeito da expansão aí, séculos 7 e 14, né, compreendendo esse período de tempo na Europa, difusão da ciência, assinar a alternativa correta, a letra E, ok? Que está de acordo aí com o texto. Seguindo, na questão 17 aí do PISME 1, observe a imagem. A gente sabe aqui, olha, a imagem de alguém importante, né? O cavalo está ali numa posição de destaque, tem outras pessoas ali atrás, ou seja, a imagem central, essa pessoa aqui, está empoderada na imagem, inclusive um anjinho ali lhe coroando. Vamos ver, ó, é o Luís XIV, né, da França, sendo coroado com a vitória após o cerco aí de Maastricht, em 1673. Tá, gente? Ó, entre os séculos 15 e 18, especialmente na Europa Ocidental, esteve em curso o processo de formação dos Estados modernos, que contribuiu para o surgimento das chamadas sociedades do antigo regime, sendo a França um dos exemplos mais notáveis. Então, vamos lá. Já estamos aí situando séculos 14 e século 18, especialmente a Europa Ocidental, né, mais voltado para o lado de cá, né, para o Ocidente. Curso aí, processo dos Estados modernos. Aí a gente tem que lembrar daquela aula da formação dos Estados modernos, beleza? E o que é o antigo regime? Na época não era chamado assim, era o regime, né, que era atual. Vamos lá. Sobre a representação do rei no antigo regime francês, é correto afirmar. Aí a letra A. A representação do rei remete a uma ligação entre os mundos carnal e o divino na execução de seu poder na monarquia? Basta voltar para a imagem, né? Olha só, como eu falei, ele está empoderado na imagem. Além dele mostrar, olha, ele governa entre os homens, ele ainda tem um aval divino. Olha um anjinho ali, né, coroando, tipo, né, olha, estou sacralizando ele. Sim, é rei, ok? Então, aí já a primeira opção já está bem na cara, ó. Essa é a correta, tá? A letra B. A representação do rei estava alinhada a uma concepção de poder marcada pela ostentação em festas. Na corte francesa, a representação não. A gente sabe que na realidade isso acontecia sim, tinha muito luxo, muitos gastos, né? A corte francesa nesse período era muito onerosa para a população, né? Que só
ali o terceiro estado pagava impostos e mantinha com tributos, né, o segundo e o primeiro estados, mas a gente está falando aqui, né, ele não está ostentando naquela imagem, tá? C. O rei foi representado como um jovem cavalheiro pouco preocupado com os rumos do seu reino? Não é isso que está em destaque, tá, gente? Não é isso que está passando na imagem. D. A figura pública do rei transmitia insegurança e seu afastamento das questões públicas deixado a cargo de oficiais? Não, ali ele está à frente do seu exército, né? Como eu falei, tem um monte de pessoas ali atrás. Está representando a vitória em uma batalha, tá bem? Então, a opção correta aí é a letra A. E a letra E aqui também tem essa opção. As ações da monarquia francesa pressupunham a construção de imagens que associavam o governo ao demônio, influenciado aos ditames da Igreja Católica? Não, né, gente? Vocês viram que tem um anjinho. Não é, ele não está caricaturado, não tem uma imagem negativa representada, tá? Vamos lá para a questão 18. Leia o texto. Torna-se claro na leitura do Mayflower Compact, né, o acordo firmado aí pelos colonos a bordo do navio Mayflower em 1620, que se tornaria a base para a constituição do primeiro sistema de governo em solo norte-americano, que a viagem ao Novo Mundo, bem como o estabelecimento de um arranjo político para administrar o empreendimento, era tarefa subordinada primeiramente a Deus e à fé cristã, e apenas subsidiariamente ao poder secular do rei da Inglaterra. Então, primeiro eles estão indo lá governar em nome de Deus, depois em nome, né, da coroa britânica. Segundo o texto do acordo, a colônia seria fundada para a glória de Deus e o avanço da fé cristã, e a honra de nosso rei e nosso país, né? Então, a ordem era essa. Um sistema religioso e um propósito espiritual precedia, né, vinha à frente aí da ordem política. Sobre a colonização da América inglesa, é correto afirmar que, então, a primeira opção, o sistema religioso e o propósito espiritual que orientaram a formação das 13 colônias, né, os Estados Unidos não era aquilo tudo que a gente conhece hoje, né, era só aquela partezinha litorânea ali do Atlântico, que eram as 13 colônias britânicas. No território que hoje faz parte dos Estados Unidos, eram, respectivamente, o puritanismo e a missão de criar a nação mais excepcional do mundo? Sim, né? O próprio texto enfatizou isso. Né? Eles estão indo primeiro em nome de Deus e segundo em nome do rei. E, no caso, em nome de Deus, a religião dessas pessoas, esses primeiros colonos, era o puritanismo. B. A respeito dos interesses expressos no Mayflower Compact, o que vigorou nas 13 colônias e mesmo após a expansão para o oeste, foi uma colonização por exploração, semelhante às implementadas na América Portuguesa e na América Espanhola? A gente sabe que não. Das 13 colônias, as colônias do norte tiveram um modelo de colonização diferente, tanto das colônias do sul, quanto as colônias espanholas e portuguesas aqui na América, né, que foram unicamente de exploração. Não se mandaram colonos para habitação, né, era para explorar, para se retirar a matéria-prima, para se plantar no solo e se mandar tudo para a metrópole. Isso é a colônia de exploração. Tá? No caso, foi de exploração e povoamento. Tá? Então, a primeira aí que está correta. A letra C. As ideias expressas aí no Mayflower Compact não produziam efeitos sobre os projetos expansionistas verificados na expansão para o oeste e na doutrina do Destino Manifesto, ficando restritas à formação inicial das 13 colônias? Não, né, gente? O Destino Manifesto foi exatamente a marcha para o oeste, foi aquele incentivo, né, de depois que eles se libertaram ali da coroa britânica, ficaram independentes, continuar a expansão para dentro do território, tá? D. A adoção do sistema de plantation no conjunto aí das 13 colônias foi orientada pelo acordo entre as monarquias absolutistas europeias e a Igreja Católica, com vistas ao desenvolvimento de uma grande nação agrário-exportadora e católica? Não, tá, gente? O sistema de plantation foi só ali nas colônias do sul, não foram todas as 13 colônias, tá? Que usou até de mão de obra escrava, tá? E também não foi um plano da Igreja Católica, isso não estava nos planos dela, ela foi para, né, conseguir mais fiéis, sim, mas não tem a ver com isso aqui, né, de grande nação exportadora, tá? E a letra E.
as ideias expressas no Mayflower Compact fizeram com que nas 13 colônias apenas a mão de obra livre e assalariada fosse adotada, sendo a escravização de africanos restritas aos contextos da América portuguesa e espanhola? Não. Por quê? Nas colônias do sul, das 13 colônias americanas lá em cima, né? A gente sabe que as do sul, elas utilizaram nas plantations mão de obra escravizada, tá? Então, só a primeira que está correta. Questão 19. Leia o texto. O entendimento das histórias e cosmologias das elites dirigentes mesoamericanas e andinas, então a gente tem que pegar ali, ó, na América Central e um pedaço aqui da América do Sul. Produzidas nesses séculos, aí estamos tratando de século XIV ao XVI. É altamente relevante, porque suas concepções foram amplamente usadas como fundamentos ideológicos na constituição e expansão das mencionadas redes políticas de aliança e ou de domínio. Além disso, tais concepções e os seus respectivos usos, ao lado de uma série de outros fatores da natureza econômica ou política, foram também componentes bastante ativos na constituição da ordem sociopolítica que se erigiu no primeiro século do período colonial. Gente, os textos, né, às vezes a gente cansa um pouquinho lendo, volta de novo, tá? Lê de novo e pega aquelas partes principais. Tem umas palavras-chave para você ter um entendimento do texto. E na pergunta, aí você volta lá um pouquinho, opa, tá dentro do texto aqui. A resposta muitas vezes está ali dentro, tá? Então vamos lá, o que está perguntando com base nesse texto? Sobre as cosmologias dos povos maias, incas e astecas que viviam no continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo, 1492. Assinale a alternativa correta. Então, vamos aí, a gente está situando já, estamos falando aí dos povos pré-colombianos. As concepções de mundo das populações maias, incas e astecas se identificavam com as dos povos do Oriente no comércio de especiarias? Não, né? Ainda não havia essa troca, ainda não havia esse contato, tá? B. Maias, incas e astecas viviam na América com estruturas de poder e instituições semelhantes aos modelos estabelecidos por monarcas europeus de fins do século XIV? Também não. Haviam instituições, haviam sim lideranças, porém não era nada parecido com isso aqui, tá? Nada parecido aí com esses monarcas desse período lá não, tá? A letra C, que é a correta. Os povos pré-colombianos do Novo Mundo possuíam formas de organização política, econômica e cultural que foram transformadas no contexto do contato com os europeus, né? As lideranças que esses povos tinham foram substituídas por lideranças europeias que para cá vieram, tá bem? Então, essa é a correta. A D, por que ela está errada? Vamos lá. O entendimento das cosmologias dos povos pré-colombianos teve pouco impacto sobre os contatos destes grupos com os europeus? A gente sabe que não, que foi um choque cultural, tanto para uns quanto para os outros, tá? Os povos pré-colombianos possuíam vantagem frente aos europeus, graças ao desconhecimento dos últimos, né, dos europeus no caso aí, sobre as relações estabelecidas entre os primeiros? Não, eles não tiveram vantagem nenhuma, muito pelo contrário, eles ficaram em desvantagem quando eles para cá vieram, tá? Então, a última questão. Leia os textos. A escravidão, como um aspecto menos importante da sociedade, deve ser distinguida da escravidão como instituição. Naqueles lugares onde poucas pessoas possuíam poucos escravos, talvez como exemplos conspícuos aí de riqueza, mas não como trabalhadores. A escravidão era incidental à estrutura da sociedade e ao funcionamento da economia. A escravidão tornou-se importante quando os escravos foram usados extensivamente na produção, no monopólio do poder político ou na servidão doméstica, incluindo serviços sexuais. Segundo texto, a escravidão já existia na África antes do comércio atlântico e por muito tempo continuou a ter ali um significado muito diferente do que prevalecia nas Américas. Vamos lá agora na questão. Assinale a alternativa correta sobre a escravidão desenvolvida entre os séculos XV e XIX. Então, primeiro deu essa base do que ela foi aqui nas Américas e o que ela foi na África,
mesmo com texto menor, já deu uma ideia que tem uma diferença. Então, está perguntando sobre essa escravidão desenvolvida entre os séculos XV e XIX. Vamos lá. Letra A. O comércio de africanos pelo Oceano Atlântico foi o motivador da escravidão da antiguidade? Porém, ele não movimentava riquezas para os colonizadores europeus? Não, porque é uma coisa mais recente. A escravidão lá na antiguidade, tá? A gente lembra lá de Grécia, de Roma, a gente já viu isso. Lá na antiguidade, você era feito escravo por dívida, principalmente, né? Por dívida, ou você perdeu uma guerra, perdeu uma batalha, então alguns daqueles soldados ali, inimigos, eram capturados, tá? Eram assim, eram feitos escravos. Não é para se comercializar, como essa escravidão aqui mais recente, entre os séculos XV e XIX, tá? B. A escravidão moderna contribuiu pouco para o desenvolvimento do sistema capitalista, gerando mais prejuízo do que lucro nas sociedades da Europa e Américas? Não. Aí é que tá, ela contribuiu e muito, né? Ela rendeu e muito para quem dela fez uso, né? Não gerou prejuízo, gerou mais lucro do que prejuízo. A pessoa comprava o escravo, né? Ela investia o seu dinheiro uma vez só, e todo o trabalho ali que aquele escravo desenvolvia ao longo de uma vida, os lucros eram todos do seu senhor. Ele não ficava com nenhuma parte do trabalho, tá? Então, essa daí também está errada por isso. A letra C. O comércio atlântico favoreceu o desenvolvimento gradual de sociedades escravistas nas Américas e o lucro para comerciantes portugueses estabelecidos nos portos africanos. Tá correto, tá? E vamos analisar as próximas agora, ó. A chegada dos colonizadores portugueses na África Ocidental evitou o uso massivo de africanos como mão de obra nas Américas? Isso daí, né, já se respondeu. Claro que não, foi o contrário. A letra E. A escravidão desenvolvida aí entre os séculos XV e XIX sofreu poucas transformações ao longo do tempo, sendo suas principais características a escravidão por dívidas e por guerras? Não, como eu falei, isso foi lá na antiguidade. Roma, tá? Grécia Antiga, outros lugares também, mas não é a escravidão moderna que a gente está tratando aqui. Então, a resposta correta é a letra C. Ela gerou, sim, bastante lucro, tá? Agora, as questões discursivas. Questão 1, leia os textos. Primeiro texto. O termo res publica significa literalmente a coisa pública e designa uma noção tanto jurídica quanto política. Envolve uma organização institucional determinada por regras de direito, pela solidariedade, união dos cidadãos em uma comunidade. É a expressão política do povo em seu conjunto, populus. O interesse particular de cada um deve, portanto, estar normalmente subordinado, ou seja, ele é inferior, né? O de cada um é inferior ao interesse superior do conjunto. A res pública, né? A res pública compreende ainda a res populi, os bens comuns e os interesses comuns do conjunto de cidadãos, o governo e a forma de constituição, tá? Então, vamos lá. Aí é um texto tirado aí do Cidadão Romano aí da República. Texto 2. STF restabelece passaporte da vacina na cidade do Rio de Janeiro. A ação foi encaminhada à corte pelo município e acatada pelo ministro Luiz Fux. Fux citou aí decisão anterior do STF que deu autonomia a estados e municípios para adotar ações em conjunto com a União do Combate à Pandemia. Cumpre pontuar que, na presente situação de pandemia da Covid-19, especialmente na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos federativos, sociais e econômicos existentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, tá? Sempre respeitadas a competência constitucional e a autonomia de cada ente da federação. Esse entendimento foi explicitado pelo plenário desta Suprema Corte no referendo da medida cautelar proferida na ADI 6.341. Beleza? Então, vamos lá. Primeira pergunta, a gente tem esses dois textos para a gente analisar. Tem lá uma definição de república, né? E tem essa medida aí do STF, uma coisa mais recente sobre a pandemia que nós passamos. Então, a primeira questão. Indique uma instituição política que fazia parte do governo da República Romana. Então, aí, ó, vamos lembrar lá da Antiguidade Clássica, ela está falando de Roma.
Então, a gente tem várias instituições políticas. Uma que vocês podem citar é o Senado, né, que é a mais importante, mas a gente não tem só o Senado, tá bom? Então, olha só, depois a gente volta na questão B, né? O Senado era mais importante. Aí a gente tem, por exemplo, a gente tem alguns cargos, a gente tem ali, né, quais os vínculos administrativos, políticos que essas pessoas tinham, né, essas instituições que elas representavam, os pretores, administradores da justiça. Hoje nós temos juízes, nós temos advogados, nós temos os legisladores públicos, né, os deputados que legislam, tá? Censores, responsáveis pela pesquisa de dados sobre a população e a cidade, né, aquela galera que faz um levantamento, né, da população, das necessidades da população. Os questores ou questores, administradores das finanças, e os edis, né, que é um termo que nós usamos, inclusive, até hoje, né, quando a gente fala muito, a gente se refere aos vereadores, a gente costuma usar essa palavra. Os edis controlavam a administração das cidades, tá? Então, vocês podem citar, né, a maior das instituições romanas aí da política, o Senado, beleza? Voltando aí à segunda questão, com base naqueles dois textos. Estabeleça uma relação entre a decisão do STF, né, o Superior Tribunal Federal, liberando a exigência do passaporte da vacina e a noção de res pública apresentada no texto 1. Qual que é a relação que tem, gente? A gente viu esses dois textos. Lembra que eu até, né, destaquei aqui, até frisei aqui, ó, o bem comum tem sempre que sobressair ao direito de um, à vontade de um. Então, o que vai ser melhor para o conjunto, para a comunidade, vai prevalecer. Ainda que um ou outro não concorde, tem que ver o bem da maioria, tá? Então, a decisão do STF não é, tá passando por cima do meu direito. Não, o seu direito vai ser, vamos colocar dessa forma, né? Ele vai ser um pouco inferiorizado, mas com relação ao direito da maior parte da comunidade. Você não pode beneficiar um, né, sacrificando muitos, tá? Então, é mais ou menos essa relação aí. E aqui, olha só, o interesse particular de cada um deve, portanto, estar subordinado ao interesse superior do conjunto, tá? Então, é a resposta aí para essa questão, tá? A relação, né, da decisão e a noção de res pública, tá bem, gente? Bom, segunda questão discursiva. O historiador italiano Carlo Ginzburg, do livro O Queijo e os Vermes, de 76, conta a história de Domênico Scandella, conhecido como Menóquio, um moleiro que viveu aí na região de Veneza no século XVI e que foi condenado à morte queimado vivo pelo Tribunal do Santo Ofício. Na época, a Igreja Católica não tolerava as ideias de Menóquio, principalmente a sua teoria sobre o surgimento do universo, baseada na observação de queijos mofados e vermes e em fantasias sobre pigmeus e muçulmanos. Segundo o historiador, dois grandes eventos históricos tornaram possível um caso, como o de Menóquio, né, a invenção da imprensa e a reforma. A imprensa aí lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido. Ele forneceu aí as palavras para organizar um amontoado de ideias e fantasias, né, que nele conviviam. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo, conterrâneos, inquisidores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes ali, né, como ele queria. Então, vamos lá para as perguntas, com base nisso aí que a gente viu sobre o Menóquio, o que ele escreveu, como que ele escreveu e qual o período que ele estava ali tratando. A. Cite e explique duas críticas que o movimento da Reforma Protestante, pronto, situamos aí o que a gente está falando de Reforma Protestante, iniciado em 1517, fazia os procedimentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, vamos lá. Vamos lembrar da Reforma, Contra-Reforma. Então, ó, duas críticas que o movimento fazia com relação à Igreja Católica. Vocês lembram lá? Tinha a primeira coisa que vem na cabeça, venda de indulgências, né, aquela questão deles condenarem lucro e usura, dentre outras coisas, né, o comportamento dos clérigos. A gente tem várias práticas que foram condenadas, inclusive lá o Martinho Lutero foi lá e pregou lá na porta da catedral 95 teses. O que eram essas teses? 95 coisas que ele falava, tá errado isso aqui na igreja, tá? Não pode ser assim, né? De acordo com o que ela mesma prega, tá errado, tá, gente? Então, tá pedindo duas.
Vamos lá, então. Crítica ao acúmulo de poder político, também entra, tá? Desvios da igreja dos verdadeiros ensinamentos de Jesus. Poxa, se ela está criticando o lucro e a usura, mas no próprio, ali, no pagamento do dízimo, a igreja está se valendo de lucro, de usura, ela é proprietária de terra, né? Então, está se contradizendo, tá? E na política, ela estava inserida na política. Ela protege o rei, ela afirma, não, ele tem o direito divino de reinar, a gente está de acordo, né? Então, ela está enfiada na política também. Tecia críticas também parecidas contra o enriquecimento da igreja e a venda de indulgência. Então, vocês podem citar isso. Está pedindo duas, tá? E tem tantas outras, tá ok? Agora, a B. Caracterize o posicionamento da contra-reforma, ou seja, a reação da igreja, né, quanto aos livros e a leitura em geral. Então, a gente tem que lembrar, lá na Contra-Reforma, a igreja teve uma reação, né, surgiu aí o protestantismo, né, colocaram lá o que está errado, o que não está, vamos fazer um concílio, que foi o Concílio de Trento, vamos nos sentar, vamos aqui com alguns monarcas também presentes, não era só pessoas da igreja que participaram do concílio, vamos definir como agir a partir desses protestos, né, que foi a reforma protestante. E aí, o que a gente vai fazer? Que medidas a gente vai tomar? Como é que a gente vai sanar isso? Como é que nós vamos aqui manter os nossos fiéis? Tá? Então, posicionamento da igreja quanto aos livros e à leitura. Aí a gente tem que lembrar do índex, né, que era aquela listinha, né, dos livros que a igreja condenava, de publicações, de documentos, tá, gente? Não são só livros, não, tá? Qualquer coisa ali que a imprensa, inclusive eles condenaram a imprensa, por quê? Agora mais pessoas vão ter acesso, né? Antes, pouquíssimas pessoas tinham acesso à leitura, a maioria ou monarcas, ou pessoas da aristocracia, ou pessoas da igreja que sabiam ler e escrever. Então, o conhecimento, quando você começa a divulgar para mais pessoas, a imprensa leva essa escrita para mais pessoas começam a ler, então essas ideias também contra a igreja começam a circular, tá? Então, vamos lá, ó. Com o surgimento da imprensa, a publicação de livros avançou consideravelmente. O clero considerou isso um dos motivos para o rápido crescimento do protestantismo pela Europa. A galera está mais informada, tá? Bom, então, foi isso aí, tá bom, gente? Vocês peguem naqueles exercícios propostos, tá bom? Tá chegando aí o PISM, dá uma olhada nos textos, revê aí algumas aulinhas, tá bom? Qualquer coisa é só chamar lá no grupo para tirar dúvida. Abraço!